E nós queremos falar agora sobre alienação parental, uma realidade cada vez mais comum em famílias de casais separados. É quando alguém interfere para a criança ou o adolescente passe a repudiar um dos genitores, causando prejuízo no vínculo familiar. Um fenômeno que traz consequências muito ruins na formação psicológica e que às vezes é difícil de se identificar. Para auxiliar, o professor e doutor em Psicologia e Ciências Sociais, Jorge Trindade, criou uma escala que mede a presença de fatores de alienação parental através de um questionário que disponibilizou gratuitamente na internet em 4 idiomas e está aqui com a gente para explicar como funciona. Boa tarde, doutor. Bem-vindo ao Jornal do Almoço. Tudo bem? Bom, em primeiro lugar, eu queria falar um pouquinho sobre essa alienação parental, dos prejuízos que isso tem para uma criança. A alienação parental é um fenômeno bastante complexo que vem atingindo cada vez mais milhares e milhares de famílias no Brasil e no mundo inteiro. Pode trazer muitas consequências para uma criança. Consequências que vão desde sentir-se ansiosa, angustiada, chorosa, deprimida, com dificuldades escolares e até casos bem mais graves. É uma disputa, ela fica sendo o centro de uma disputa. A criança vai sendo como que programada por um dos genitores para odiar sem motivo o outro, até que a própria criança passa a acreditar nessa condição de um dos seus pais, do pai ou da mãe, ou até mesmo de um familiar. Bom, e às vezes é difícil identificar isso, doutor? Por isso essa escala. Exatamente. Devido às dificuldades de identificar essas características, nós criamos uma escala que procura quantificar os indicadores legais de alienação parental. Na verdade, é um questionário que está à disposição na internet. Exato, é um questionário de autorresposta. O pai, a mãe, o adolescente, até mesmo a própria criança assistida, poderá clicar no site e escolher as alternativas verdadeiras, que ela percebe como reais. Tem que ter muita sinceridade nessas respostas para que o resultado contribua efetivamente na identificação dos fatores. Que tipo de perguntas são feitas? Olha, são todas as perguntas que dizem respeito à dificuldade de visitação, a maneira como um dos genitores, pai ou mãe, se refere ao outro de uma maneira, às vezes, desagradável, de uma maneira que desqualifica a outra pessoa e vai formando no imaginário da criança uma imagem distorcida daquele genitor. E também tudo aquilo que o genitor sabe ou não sabe do filho também é importante. Mas, sobretudo, aquilo que ele verbaliza, aquilo que ele diz sobre o outro, para a criança. Certo. E se a criança responde isso, como é que fica? Bom, a criança pode responder a esses itens que estão no site e o importante é que isso seja respondido com muita sinceridade, para que o resultado seja realmente verdadeiro. Certo. E se acontece, se identifica através desse questionário que há alienação parental, o que os pais, o que a criança, o que deve fazer? Qual é o Uma vez próximo passo? identificado que há indicadores, eles podem ser de 3 naturezas, leve, moderado ou severo. A partir daí, geralmente os responsáveis estão com elementos para tomar alguma decisão sobre a vida futura dessa família, desse casal e desta criança. Como, por exemplo, procurar assistência psicológica, psiquiátrica, resolver as dificuldades que a criança possa ter na escola e até mesmo adotar medidas judiciais. E é mais comum a alienação acontecer por parte do pai ou da mãe? Tem essa pesquisa? A frequência, a incidência é muito maior do pai em relação à mãe. Por quê? Porque pelo sistema brasileiro e praticamente mundial, as mães são as que detêm a guarda da criança. Então, aí há uma probabilidade maior de que o alienador seja a figura materna, porque ela detém a guarda, ela convive com a criança, ela passa muito tempo com a criança e pode obstruir a presença do outro genitor. Agora também pode ser de um outro familiar. Pode, de um tio, de um avô, de um parente e até de alguém que nem parente seja, mas que de alguma maneira prejudique, desqualifique a imagem de um dos genitores. Doutor, qual é o site então? www.alienacãoparental.com www.alienacãoparental.com e também no G1 RS você vai encontrar todas as informações. Muito obrigada por ter vindo ao Jornal do Almoço. Muito obrigada por suas informações, doutor. Obrigado.